Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 1º de dezembro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, a nossa jornada de 2024, né? Então começamos o mês de dezembro, jornada reta final aí da nossa jornada, né? Último mês do ano e a gente começa a aprender lições que são valiosíssimas, não é mesmo? Hoje nós estamos na lição de número 335, que declara: escolho ver a inocência do meu irmão. Escolho ver a inocência do meu irmão. Veja como ela fica diferente quando a gente fala desse jeito, né? Eu vou falar: escolho ver a impecabilidade do meu irmão. E aí agora eu vou falar: escolho ver a inocência do meu irmão. Escolho ver que o meu irmão é isento de culpa. Escolho ver que o meu irmão é isento de pecado, porque o pecado não existe. O pecado é apenas uma ilusão, ok? Vamos ao nosso texto. O que é o ego? O que é o ego? O ego é idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano, ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, à parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus. E, em sua terrível autonomia, vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo, antes que ele consiga garantir a sua segurança, atacando-os. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus, se habita nele? Que pode conhecer do pesar e do sofrimento, se vive na alegria eterna? O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque, se tudo o que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade? Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e o quanto custa acreditar nele. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro e o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz, o altar às ilusões no santuário da própria vida, e a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor completamente seu, completamente um com ele. Completamente um com ele. Perdoem-me aí pelos espirros. E estamos então na lição de número 335. Escolho ver a inocência do meu irmão. O perdão é uma escolha. Nunca vejo o meu irmão tal como é, pois isso está muito além da percepção. O que vejo nele não passa do que desejo ver, porque representa o que quero que seja a verdade. É só a isso que respondo, por mais que eu pareça ser impelido por acontecimentos externos.
Escolho ver o que desejo contemplar, e é isso que vejo, e nada mais. A inocência do meu irmão mostra-me que quero olhar para a minha inocência. E eu a verei, tendo escolhido contemplar o meu irmão à sua luz santa. O que poderia restaurar a tua memória em mim, se não ver a inocência do meu irmão, a pureza do meu irmão, né? A sua santidade me lembra de que ele foi criado um comigo e como eu. Nele acho o meu ser, e no teu filho acho também a tua memória, né? Então, qual é a consciência que Jesus está nos trazendo hoje, né? É uma consciência muito importante que tem tudo a ver com a lei da percepção, tal como ela é descrita no ensinamento de Um Curso em Milagres. Então é assim, primeiro eu projeto, depois eu percebo. A projeção do meu conteúdo mental dá lugar à percepção. Então eu tenho um conjunto de crenças sobre o meu irmão. E aí, quando o meu irmão chega perto de mim, o que eu vejo não é a realidade do meu irmão, é aquele conjunto de crenças a respeito da realidade, né? Então, isso é muito bem ilustrado num texto que eu já li para vocês aqui no canal. Eu acho que li no ano passado, na Jornada de Cura da Criança Interior, um texto da Marianne Williamson, que, se eu não me engano, se chama Fantasmas do Passado. E eu acho que é do livro Um Retorno ao Amor. Tá bom? Então, eu, na verdade, eu não vejo os homens e mulheres que caminham pelo mundo. Eu vejo o primeiro homem da minha vida, meu pai, e a primeira mulher da minha vida, minha mãe, caminhando por aí sob diferentes aspectos, né? E quando ele diz assim, nunca vejo o meu irmão tal como é, pois isso está muito além da percepção, ele está falando que eu ainda não consigo ver a essência do meu irmão. Eu ainda não consigo. Eu vejo o boneco, o ego, corpo, personalidade, né? Eu vejo o avatar de jogo. É isso que eu vejo. Eu vejo o avatar de jogo. É exatamente isso que eu vejo, e só isso que eu vejo, né? Na verdade, ele usa o verbo aqui correto, né? Isso está além da percepção. Eu não tô vendo, eu só percebo. Porque com os meus olhos carnais, só posso perceber. Ver, eu vejo com o meu terceiro olho. É com o meu terceiro olho que eu consigo ver. Tá bom? O que eu efetivamente percebo é o que eu vejo, entre aspas, com os meus olhos carnais. Tá bom? É isso. É aí que a coisa fica difícil de a gente entender. Porque se eu verdadeiramente visse, eu veria que eu e o outro somos um, e um apenas. Eu veria que não há separação entre mim e o meu irmão, né? Então é essa consciência que ele traz aqui pra gente, que Jesus traz aqui pra gente. Então, primeiro eu pego todo o meu conjunto de crenças e eu projeto. E depois, então, eu percebo. Então, eu falo assim, não, mas espera aí, né? Hoje alguém falou pra mim, não vou me lembrar quem foi, não sei se foi hoje ou se foi ontem, não. Mas foi ontem. Ele começou primeiro. Foi apenas uma reação. Eu tive que reagir. É isso que a gente acha. É isso que a gente acha. Mas, se eu fosse destrinchar essa lição para vocês, de um jeito assim, vou destrinchar isso de um jeito que vai ficar mais claro para vocês. Então, isso aqui é o meu holograma, né? É o meu holograma, é o meu jogo de videogame. Eu comando isso, né? Então, eu tenho aquela crença didática que eu sempre uso com vocês, que é homem não presta, né? Então, vamos supor que eu tenho uma crença assim de que os homens me traem,
Os homens traem as mulheres. Né? Eu testemunhei o meu pai trair a minha mãe várias vezes no casamento deles. Então eu fiquei com essa crença. Suponhamos, né? E aí, eu conheço aquele homem maravilhoso e me apaixono por ele. Mas no meu conjunto de crenças, os homens traem. Certo? Os homens traem. Ok? Então, eu já tô projetando isso. E aí, o que o cara faz um belo dia? Eu descubro que ele estava me traindo. Mas eu convoquei ele, né? Como dizia minha professora de fogo sagrado, a Mônica Oliveira. Eu contratei ele para me trair. Para eu poder enxergar o meu conteúdo mental. Então eu combinei com ele lá entre vidas que ele ia me trair. Como é que eu vou condenar o meu irmão? Vocês percebem? Não tem como eu condenar o meu irmão se as coisas são desse jeito. O meu irmão veio para minha vida para fazer aquele papel, para eu poder então enxergar a minha própria culpa sendo projetada nele, meu irmão. Para eu enxergar o meu próprio conteúdo mental, para eu enxergar as minhas próprias crenças. A respeito, nesse caso, particularmente, dos homens. Tá bom? Tá bom? Então, basicamente é isso. O Alan Watson e o Robert Perry, eles vão expandir bastante o significado dessa lição agora na leitura do nosso livro-texto, né, desse ano. Então, estamos na lição de número 335, escolho ver a inocência do meu irmão, para ser praticada no dia 1º de dezembro, ok? Então, passamos ao comentário do livro, o acompanhante do livro de exercícios de um curso em milagres para estudantes de um curso em milagres. Volume 2, de Alan Watson e Robert Perry. Comentário. Essa lição dá continuidade ao pensamento da lição de ontem, sobre a decisão e a escolha. Ontem, nós lemos sobre escolhermos seguir a voz por Deus. E podemos ver o nosso irmão como sem pecado. Tradução literal, sem pecado, sinless. Hoje nós lemos, lembrando que a lição de ontem foi: hoje eu reivindico as dádivas que o perdão dá, tá? Então, só pra gente se lembrar. E aí ele vai citar a lição. Belíssima, né? O perdão é uma escolha. Nunca vejo o meu irmão tal como é, pois isso está muito além da percepção. O que vejo nele não passa do que desejo ver, o que representa o que quero que seja a verdade. É isso. Em outras palavras, o que nós vemos resulta das escolhas que fizemos sobre aquilo que queremos ver. O texto fala sobre a decisão em favor dessa inocência, né? Da ausência de pecado, digamos assim. O livro-texto, né? Ele diz, e aí ele vai citar aqui. Eu vou ler para vocês em português. Né? O que eu experimento, eu manifestarei. Se não tenho culpa, nada tenho a temer. Escolho testemunhar minha aceitação da expiação, não sua rejeição. Aceitarei minha inculpabilidade, tornando-a manifesta e compartilhando-a. Que eu traga ao Filho de Deus a paz de seu Pai, né? Não há nenhuma transigência que possas fazer com a culpa e ainda assim escapar da dor que só a inculpabilidade alivia. Aprender é viver aqui, assim como criar é estar no céu. Sempre que a dor da culpa parece atrair-te, lembra-te que, se cederes a ela, estás te decidindo contra a tua felicidade.
e não aprenderás como ser feliz. Ok? E aí ele cita o quarto parágrafo. A cada hora, a cada dia, a cada minuto e até mesmo a cada segundo estás te decidindo entre a crucificação e a ressurreição, entre o ego e o Espírito Santo. O ego é a escolha a favor da culpa, o Espírito Santo é a escolha pela inculpabilidade. Tudo que é teu é o poder de decisão. Aquilo entre o que decides é fixo, porque não existem alternativas, exceto verdade e ilusão. E não há nada que coincida com elas, pois são opostos que não podem ser conciliados, e não podem ser ambos verdadeiros. Tu és culpado ou sem culpa, preso ou livre, feliz ou infeliz. Ok? Muito bem. Aí ele continua. O livro-texto diz que nós precisamos fazer a escolha de ver a inocência e não ver a culpa. Se nós tomarmos essa decisão, isso será o que nós iremos ver. Isso aqui é muito legal, tá? É surpreendente escutar, né, que nós nunca vemos os nossos irmãos como eles são. O ver ou a percepção, que é a forma dualística do conhecimento, requer um indivíduo separado, um observador separado daquilo que é observado. Simplesmente, isso não pode, ele não pode apreender a realidade, não podemos apreender a realidade daquilo que nós somos. O que nós estamos vendo é sempre um símbolo, uma representação imperfeita. Não é de se espantar que seja tão fácil para a percepção ser equivocada, ser uma percepção equivocada, ok? A percepção equivocada em termos de culpa e inocência acontece desta forma. Eu vejo a culpa em mim mesma. Eu quero me livrar da minha culpa, de modo que eu projeto a minha culpa sobre um irmão. Eu vejo o meu irmão como culpado, porque eu quero ver o meu irmão como culpado. Eu escolhi ver o meu irmão como culpado. E eu penso que então isso vai me libertar da minha própria culpa. A correção da percepção acontece de forma reversa. Eu tomo consciência de que eu não estou em paz. E então, se eu não estou em paz, eu devo ter decidido erroneamente. Eu decido ver o meu irmão como inocente. Quando eu realmente tiver feito essa escolha, eu irei ver a inocência do meu irmão. Porque essa é uma lei, existe uma lei. E aí ele vai citar onde a lei está no livro-texto. Então vamos lá. Quando quiseres só o amor, não verás nenhuma outra coisa. Quando quiseres só o amor, não verás nenhuma outra coisa. E ele cita uma outra frase que eu vou ler para vocês também aqui em português, tá? Então, pera aí, vamos lá. Na medida em que valorizas a culpa, nessa medida irás perceber um mundo no qual o ataque é justificado, né? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Na medida em que reconheces que a culpa é sem significado, nesta medida perceberás que o ataque não pode ser justificado.
Isso está de acordo com a lei fundamental da percepção. Vês o que acredita que esteja presente. E acreditas que esteja presente porque tu queres que esteja presente. Então, no meu exemplo, por mais louco que possa parecer, eu queria muito que o meu namorado me traísse. Eu queria muito, eu precisava que o meu namorado me traísse, porque a mente precisa manter a sua própria consistência. O ego precisa estar certo e não ser feliz. Essa frase que a mente precisa manter a sua consistência é uma frase do livro do Bob Mandel. Eu acho que é do Terapia do Coração Aberto, né? A mente sempre precisa se manter consistente. Então, se eu tenho a crença de que os homens traem, eu preciso do seu fulano lá vindo pra minha vida e me, como eu costumo dizer, me metendo um chifrão. Entendeu? Enfeitando a minha cabeça. Eu preciso. Até eu poder olhar pra isso. Porque eu preciso olhar pro meu conteúdo mental. Porque o mundo exterior é um símbolo do que está acontecendo dentro da minha mente. Ok? Entenderam? Então é isso. O que nós estamos vendo é sempre o que nós escolhemos ver. Porque nós queremos ver isso. Né? E aí ele cita mais uma vez a lição. É só a isso que respondo, por mais que eu pareça ser impelido por acontecimentos externos. Um curso em milagres está, obviamente, ciente de que a forma como o livro-texto descreve a percepção não é definitivamente a forma tal qual nos parece, a percepção nos parece. E nós estamos profundamente convencidos de que o que nós estamos vendo é o que nós estamos vendo, porque as coisas são desse jeito, ok? Nós acreditamos que isto está acontecendo do lado de fora de nós e está forçando essa percepção sobre nós. Quando nós vemos alguém como culpado, não é porque nós estejamos escolhendo ver essa pessoa dessa forma. É porque verdadeiramente essas pessoas são culpadas. Nós pensamos que nós estamos apenas vendo o que é a verdade. Um curso em milagres ouve as nossas objeções e responde. Não importa o quanto pareça que isso seja dessa forma para você, eu estou dizendo para você, você está errado. Você não está respondendo apenas àquilo que você quer ver. Você está respondendo apenas àquilo que você quer ver. E não aquilo que realmente está lá, do lado de fora. Por quê? Porque eu estou criando a coisa toda, tá? O perdão é uma escolha, nos diz a lição. Nós podemos ver o nosso irmão como culpado ou como inocente. E a escolha é 100%, está 100% conosco. Não tem nada a ver com o que o nosso irmão fez ou com o que o nosso irmão não fez. A minha disponibilidade em ver o meu irmão como inocente é o arauto da minha disponibilidade para ver a mim mesmo como inocente. Quando eu estou pronto para escolher ver o meu irmão como inocente, então isso me mostra que eu comecei a deixar ir a culpa na minha própria mente, que me causou o desejo de ver o meu irmão como culpado. Vermos uns aos outros como inocentes, vermos uns aos outros como sem pecado, tradução literal da palavra, sem pecado, restaura em nós a memória de Deus. E essa é uma fórmula que percorre todo o curso. Primeiramente, nós vemos a face do Cristo uns nos outros. E então nós nos lembramos de Deus, né?
E aí ele cita a oração da lição. O que poderia restaurar a tua memória em mim, se não ver a inocência do meu irmão? A sua santidade me lembra que ele foi criado um comigo e como eu. Nele acho o meu ser e no teu filho acho também a tua memória. Então, se eu quero me lembrar de Deus, o que eu posso fazer? Fazer uma escolha de ver o meu irmão como inocente, em vez de culpado. Nós encontramos o nosso caminho para Deus através dos nossos irmãos. Que perigo, hein, gente? O meu irmão é meu salvador. Aquele seu irmão, aquele em quem você está pensando agora. Gente, vocês sabem que tem uma pessoa que está aqui na minha cabeça, que não sai da minha cabeça, né? Que é a pessoa com quem eu vou praticar esta lição hoje. Cruzes. Escolho ver a impecabilidade desta pessoa. E aí? Vamos lá? E ele continua. Vamos comentar o texto, o que é o ego. E aí ele vai comentar o parágrafo 3, versículo 1. Vamos a ele. Lembrando a vocês que o anjo do mês de dezembro é o anjo da simplicidade. É um bom anjo para a gente trabalhar com ele na época das festas de Natal, né? Não é um bom anjo? O anjo da simplicidade. Imagine fazer um Natal mais simples. Imagine gastar menos dinheiro. Imagine buscar celebrar verdadeiramente o espírito do Natal. Imagine viver o seu mês de dezembro com simplicidade. Imagine não gastar dinheiro com presentes. Imagine como seria. O Filho de Deus não tem ego. É essa frase. O Filho de Deus não tem ego. O Filho de Deus é sem ego. Tradução literal. O Filho de Deus é sem ego. Isso dá início a um contraste entre o ego e o Filho de Deus, a nossa verdadeira identidade. Identidade com letra maiúscula. O Filho de Deus, que é o que eu realmente sou, não tem ego. O ego é um sinal. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo que ele está querendo dizer. É como se fosse um símbolo, né? De um ser separado e limitado. O Filho de Deus não é limitado ou separado de Deus. O Filho de Deus é ilimitado e coextensivo com o Pai. Onde quer que Deus esteja, o Filho está. Eles dois são um. Não há ego, não há ser separado de Deus, não há ser mantido distinto de Deus. Nosso verdadeiro ser, aí ele coloca a palavra self aqui com letra maiúscula, não conhece a loucura do ego. O conceito da morte de Deus, ou da vitória sobre Deus, né, do assassinato de Deus, né, que é do ego, é inconcebível, porque o Filho habita, vive em Deus. Ele vive em eterna alegria e não conhece o pesar ou o sofrimento. A insanidade, Deus como inimigo, o pesar e o sofrimento são todos consequências do delírio do ego. Eles são delirantes e são irreais, assim como o próprio ego. Tendo sido trancado nesse delírio de um ser separado por tanto tempo, tendo sido trancados dentro desse delírio de um ser separado por tanto tempo, nós podemos minimamente começar a imaginar um estado mental no qual essas coisas simplesmente não existem. Mas é nesse lugar onde o curso está nos levando, além do ego, além da loucura, de volta à unidade que sempre tem sido, que sempre foi e que sempre será. Esse é o nosso verdadeiro estado mental. E nos chama
nos chama lá no nosso isolamento, nos trazendo de volta, nos empurrando de volta, né, para esse retorno, né? Então é isso, gente. Então é isso, né? Então hoje, vamos ler a lição novamente, lição 335, escolho ver a inocência do meu irmão. Observem que ele, no texto que eu li, ele não usou a palavra impecabilidade também, né? Eu fiquei muito surpresa. Ele não usou em momento nenhum. Ele só falou de inocência, ele só falou de inocência, ele só falou de inocência, corroborando o que eu tenho dito para vocês desde que eu abri esse canal aqui em 2021. Né? O sentido da ideia que Jesus quer nos transmitir é o sentido da inocência, tá? O perdão, escolho ver a inocência do meu irmão, lição 335. O perdão é uma escolha. Nunca vejo o meu irmão tal como é, pois isso está muito além da percepção. O que vejo nele não passa do que desejo ver, o que representa o que quero que seja a verdade. É só a isso que respondo, por mais que eu pareça ser impelido por acontecimentos externos. Escolho ver o que desejo contemplar, e é isso o que vejo, e nada mais. A inocência do meu irmão me mostra que quero olhar para a minha inocência. E eu a verei, tendo escolhido contemplar o meu irmão à sua luz santa. O que poderia restaurar a tua memória em mim, se não ver a inocência do meu irmão? A sua santidade me lembra de que ele foi criado um comigo e como eu. Nele acho o meu ser, e no teu filho acho também a tua memória. Escolho ver a inocência do meu irmão. Né? Então a gente tem oração para isso também, tá, gente? Só um minuto. Então, gente, eu escolhi ler para vocês aqui do volume 1 da Sutra Sagrada A Verdade em Orações, do mestre Masaharu Taniguchi, a oração para louvar Kanzeon Bosatsu. Kanzeon Bosatsu é um conceito do budismo que poderia ser traduzido, de acordo com o ensinamento de Um Curso em Milagres, com a frase: meu irmão é o meu salvador. Então vamos ver que bonita é essa oração. Oração para louvar Kanzeon Bosatsu. Esse mundo é o lugar onde se expressa e se realiza a força sábia e misericordiosa de Kanzeon Bosatsu, ou Avalokitesvara, a divindade budista. Kanzeon Bosatsu não é nome próprio de um bodhisattva, de um mestre ascenso. Simboliza o grande amor de Deus, a força misteriosa, a lei da mente que preenche o universo. Kanzeon é o grande amor de Deus que percebe, Kan, as vibrações mentais da humanidade, Ze-On, e, para salvá-la, manifesta-se assumindo diferentes figuras, de acordo com o estado mental das pessoas. Por isso se diz que Buda assume 33 feições diferentes para nos salvar. Lembram do número 33, que eu falei para vocês que é o número da consciência crística? Olha aqui, 33 feições. Consciência búdica, que é sinônimo, né? O fato de Deus manifestar como lei da mente diferentes imagens, conforme a mente dos homens, constitui a prova do seu grande amor por nós. Kanzeon Bosatsu aparece sob diferentes feições e nos prega sermões de salvação. A ondulação das montanhas, as nuvens que flutuam no céu, o rumor dos ventos, o murmúrio das águas que correm, tudo são sermões misericordiosos de Kanzeon Bosatsu. Ouça quem tiver ouvidos da mente, veja quem tiver os olhos da mente. Aliás, essa é uma frase bem de Jesus Cristo, né? Que você vê, quem tiver olhos verá, quem tiver ouvidos ouvirá, né? Ou algo assim. Kanzeon Bosatsu manifesta-se também como pessoas que nos cercam na vida cotidiana. Uma pessoa que nos parece maldosa é uma das manifestações de Kanzeon Bosatsu, que nos está mostrando alguma maldade. Ele bota a maldade entre aspas, que está escondida em algum canto das nossas mentes.
Por isso não devemos odiar o próximo. Kanzeon Bosatsu aparece como o nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa mulher, nossos irmãos, nossos cunhados, como presidente da empresa, diretores da empresa, como colegas de trabalho, como subalternos, e sempre nos transmite a verdade. Ele bota a verdade com letra maiúscula. Ouça quem tiver ouvidos da mente, veja quem tiver olhos da mente, tá? O profeta não está longe de nós. Ele não está no campo nem na cidade. Ele está aqui e agora. Ele está dentro de nós. Aquilo que pensamos internamente manifesta-se externamente. Aquilo em que acreditamos projeta-se no mundo exterior. Aquilo que falamos aparece no próximo. Aquilo em que pensamos, acreditamos ou falamos torna-se profecia e chegará o momento de se realizar. Por isso, não devemos pensar, acreditar ou falar em situações mais odiosas, negativas ou pessimistas. Quando aparecerem fatos maus ou desagradáveis, devemos examinar se não há um modelo mental desses fatos dentro de nós mesmos, em vez de procurar a causa no mundo exterior. De nada adianta apagarmos o fogo externo, sem antes eliminarmos a causa do fogo que está dentro de nós, dentro das nossas mentes, né? Perdão, gente, o telefone tocou aqui. O profeta não está longe de nós. Não, peraí. Aquilo em que pensamos, acreditamos ou falamos torna-se profecia e chegará o momento de se realizar. Por isso, não devemos pensar, acreditar ou falar em situações mais odiosas, negativas ou pessimistas. Quando aparecerem fatos maus ou desagradáveis, devemos examinar se não há um modelo mental desses fatos dentro de nós mesmos, em vez de procurarmos a causa no mundo exterior. De nada adianta, já tinha lido, né? Apagarmos o fogo externo sem antes eliminarmos a causa do fogo que está dentro de nós. Embora pareça ter sido dominado, o fogo externo se acenderá novamente em outros lugares, enquanto não for extinto o fogo interno. Seria a causa, né? A causa dessa manifestação desagradável em nossas vidas, não é mesmo? Kanzeon Bosatsu é a manifestação do grande amor de Deus, onipresente, que ilumina todo o universo. Cada religião dá um nome diferente ao Salvador, porém todos eles são manifestações do grande amor do mesmo Deus único, que preenche o universo. Todos eles são, portanto, Kanzeon Bosatsu, e todas as religiões são uma só. Rendo meu louvor a Kanzeon Bosatsu, que é a divindade padroeira da Seichonoye, tá? Também é uma dos sinônimos aí para Deus Sumiyoshi, tá? Então, Kanzeon Bosatsu, esse mestre, ele se manifesta na sua vida como aquela pessoa desagradável, aquela pessoa que faz tudo para te prejudicar, aquela pessoa que quer copiar você, que quer fingir que é você, que diz para os outros que o que você fez foi ela que fez, aquela pessoa que te calunia, aquela pessoa que faz fofoca da sua vida, aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que... Enfim, sabe aquela pessoa que a gente fala assim, nossa, essa pessoa é uma pedra no meu sapato? Aquela pessoa que está em competição com você, que quer te destruir. Gente, todo mundo já passou por isso, né? Aquela pessoa que imita você. Gente, conheço gente assim. A pessoa imita o outro. A pessoa quer ser o outro. Isso é muita doença. Mas enfim. Por que essa pessoa louca está se manifestando na minha vida? Porque eu tenho que ver essa sujeira mental, que, como disse a oração, tá em algum canto da minha mente. Então eu preciso ver essa sujeira mental que eu tô projetando no outro. E que tá se manifestando como os maus tratos desse outro. Ok?
É isso aí que eu preciso ver. Por isso que Kanzeon Bosatsu aparece na minha vida, né? Semana passada a gente estava tendo aula lá no ciclo de estudos da prosperidade na Seichonoye e o preletor estava falando de uma figura lá da família dele, né? E ele falou assim, esse cara, ele é o meu Kanzeon Bosatsu. Ele falou assim, né? Aí a gente começou a rir. E aí eu pergunto pra você, ó, na sua vida, quem é hoje o seu Kanzeon Bosatsu? Quem é hoje o seu Kanzeon Bosatsu? E eu vou dar uma dica pra você. O seu Kanzeon Bosatsu, provavelmente, ele tá trazendo à sua consciência algo, algum comportamento ruim, equivocado que você tinha numa vida passada sua e que você aprendeu e já não tem mais. Então procure olhar para esse Kanzeon Bosatsu e falar, meu amigo, eu posso imaginar a tua dor, porque eu já estive aí nesse lugar onde você está. Eu já fui essa pessoa amargurada, mesquinha, maledicente, caluniosa, destrutiva que você é. Mas eu te abençoo. E eu peço a Deus que limpe na minha mente a sujeira mental que está sendo projetada como o teu comportamento equivocado em relação a mim. E que, portanto, eu estou percebendo esse comportamento. Tá bom, meus queridos? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Hoje à noite a gente vai ter live. Eu ainda não sei se eu vou continuar no livro texto, mais provável, ou se eu vou fazer uma live de cura ancestral, tá? Mas eu acho que o mais provável é eu fazer uma live de livro texto hoje. Eu não tô me sentindo assim tão inspirada para uma live de cura ancestral, né? Então, basicamente, é isso, né? A última live de cura ancestral foi no dia 3 de novembro. Hoje seria o dia da gente fazer a live de cura ancestral, porque é o primeiro domingo do mês, tá? Eu quero ler para vocês a mensagem do anjo de dezembro, que é o anjo da simplicidade. Deixa eu só achar aqui para vocês. Achei. O anjo do mês de dezembro é o anjo da simplicidade. Simplesmente seja você mesmo. Olhe além da fanfarra e do drama, daquilo que está ocorrendo, né? Acontecendo na sua vida. Tome tempo para esclarecer o que é importante para você e deixe tudo aquilo que é não essencial ir embora, tá bom? Daqui a pouco eu faço os posts no Instagram, tá bom? Então hoje à noite a gente se vê às 19 horas, eu não sei exatamente se para a live do livro texto ou para a live da cura ancestral, mas a gente se vê, tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem aí pro dia de hoje, essa bela lição, a gente escolhendo ver a inocência do nosso irmão, vemos o nosso irmão como Kanzeon Bosatsu em nossas vidas, tá bom? Isso é real, isso funciona, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Hoje à noite.